profeta Isaías, ele escreve: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nesta noite, neste culto, nós vamos adorar ao Senhor. E nós queremos que cada um seja abençoado, estando aqui presente nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe cada um. Eu vou convidar Cadê eu estava vendo? O nosso irmão, o presbítero Rubens, que dirige a Deus nessa oração de invocação. O Rubens está aqui, ó, o microfone para ele, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar na tua casa para te louvar, para te bendizer. Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos de culto, de poder, de portas abertas, buscar a tua orientação, a tua palavra, ó Pai. Dimos uma bênção especial para cada pessoa que aqui veio, que o teu Espírito Santo trouxe até aqui, ó Pai. Abra os nossos corações, a nossa mente, para que possamos entender cada vez mais a tua palavra. E, Pai, pedimos que tu recebas este culto como uma forma de adoração ao teu nome. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, os versículos de 33 a 36. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Leamos juntos o trecho da palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Com toda a reverência à palavra de Deus, nós vamos ler juntos. Leamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a porção dessa palavra. Nós vamos cantar o hino de número 4. Hino de número 4 do nosso inário. Deus está no templo. Com bastante vigor e alegria, vamos adorar o nome do Senhor com este cântico. Deus está no templo, para onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao teu santo mais ligeiro? Hã? Não tá, então vamos assim mesmo. Vamos começar de novo então. Está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao
Poder sentar, irmãos. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Essa é a expressão do profeta Daniel com relação ao pecado da nação, a começar dos dirigentes, dos príncipes, dos donos do país. Nesta hora nós vamos clamar também pelo país, mas nós vamos clamar pelos nossos próprios pecados. Nós vamos curvar as cabeças. Eu quero que cada irmão, nesta hora, olhe para dentro de si e se coloque diante de Deus em confissão de pecados. Ainda em atitude de oração, vamos entoar esse cântico, Perdão, hino 71 do nosso livro de cânticos. Nós vamos orar por intercessão do pecado. Eu quero convidar a irmã Maria Wanda, que nos dirige a Deus em oração. Maria Wanda está aqui, junto com o Teté. Sentados mesmo, meus irmãos. Senhor, com coração contrito, nos colocamos diante do teu altar. Perdão, Senhor, pela negligência, pela omissão, por causarmos sofrimentos ao semelhante e também, Senhor, por não estarmos trabalhando devidamente para a honra e glória do teu nome. Limpa o nosso coração, Senhor, e que, na verdade, a consagração,
o avivamento de uma igreja comece por mim, por cada um de nós, Senhor, e que, na verdade, o Brasil possa proclamar que tem como Jesus Cristo seu único e suficiente Salvador. Não basta, Senhor, que o número de evangélicos aumente. É importante, Senhor, que o número de consagrados aumente. Consagra, Senhor, o nosso coração, consagra a nossa igreja. Essa igreja que é mais do que um prédio, que nós sentimos em momentos de sofrimento pessoal, que uma rede de orações nos sustentou, e que, na verdade, não sejamos omissos ao sofrimento alheio e ao prosseguimento, Senhor, da Tua obra, em nome do Teu Filho amado, Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo depende da nossa postura diante de Deus, né? Se a gente realmente se arrepender dos nossos pecados, lá no céu nós temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus. Então nós podemos saber que quando a gente confessa o pecado, a gente obtém o perdão de Deus pelo sangue de Jesus Cristo e pela intercessão dele diante de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um. As obras do Senhor não são pequenas, elas sempre são grandiosas. Ainda que a gente seja pequeno, mas as obras de Deus na nossa vida são grandiosas. A cada dia nós devemos aprender a olhar as obras de Deus na nossa vida, nas coisas pequenas que fazem as coisas grandes na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, louvar ao Senhor com esse hino. Grandes são as tuas obras.
buscamos ao Senhor, nós temos que fazê-lo com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então agora nós vamos cantar este hino, Rompendo em Fé. E enquanto nós cantamos esses hinos, hoje nós não temos o nosso, como o pastor disse, gasofilácio móvel. Os diáconos estão trazendo gasofilácio aqui. E os irmãos que trouxeram as suas ofertas missionárias. Nós estamos ajudando a igreja lá em Minas, a igreja da Rita. Estamos ajudando também o reverendo Humberto na Itália. E também o reverendo Osni nos países árabes. Com essa oferta missionária nossa. Então, enquanto nós cantamos este hino Rompendo em Fé, vamos colocar a nossa fé de que Deus faz a obra dele, e intercedemos por esses missionários e pastores, trazendo as nossas ofertas aqui. Me levam pra perto de ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do meu poder. Rompendo em fé, cada dia vou mover o sobrenatural. Vou cantar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor, nessa noite fria, que muitas vezes afasta as pessoas do Teu compromisso, Senhor. Mas nós queremos agradecer por cada um que está aqui, por cada coração, Senhor. Que o Teu Espírito esteja abrindo cada coração para ouvir, para louvar, para receber a Tua palavra, Senhor. Para que nós saiamos daqui acrescentados, ó Deus, de uma porção de Ti, que possa nos direcionar a Ti, Senhor, em todas as nossas ações, não só aqui dentro desse culto, mas fora também, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que doce nome é o nome de Jesus. Nós cantamos vários hinos falando que Jesus faz pela nossa vida, pela salvação. Eu gosto muito deste hino. E ele é o hino apropriado para esta hora, para a gente preparar o nosso coração para a mensagem dessa noite. Pensando que nós somos forasteiros, visando o nome de Jesus para buscar alcançá-lo lá no céu. Nós somos passageiros por esse caminho aqui. Nós somos forasteiros aqui, em terra estranha nós estamos. A nossa pátria é lá, onde Jesus está. Nunca a gente tira os olhos do nome de Jesus. A Bíblia fala que a gente tem que nunca desviar o nome de Jesus, dos nossos olhos de Jesus. Buscar as coisas lá do alto. Buscar em Jesus a perfeição. E essa é a atitude da igreja, né? Então vamos cantar com reverência e oração. Que doce nome é o nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de
não sei como você entrou nessa igreja hoje. Quais são os problemas e as aflições que vão dentro do seu coração? Eu não vou pedir para ninguém falar aqui agora o que vai dentro do seu coração. Quais as angústias, as dúvidas, as tristezas, as dificuldades que você está passando. Mas agora nós vamos fazer uma coisa, nós vamos curvar as cabeças. Eu quero orar por você, ninguém precisa sair do seu lugar. Mas coloque diante de Deus as suas aflições, os seus problemas, e nós vamos orar nesta hora. Curvemos as cabeças. Amado Deus, nós estamos diante de Ti, ó Deus, te pedindo que a Tua presença esteja conosco, te pedindo que Tu estejas nesta hora de oração, Senhor, olhando para cada vida aqui presente, ó Deus, e para cada vida que não pôde vir aqui, porque está com um problema, está com doenças, ó Deus. E nós te pedimos que nesta hora Tu olhes para cada aflição, Senhor, para cada dor que vai do coração, para cada problema que é necessário resolver durante esta semana. E que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, dê o consolo, dê a orientação necessária, ó Deus. Dê a cada um, segundo aquilo que cada um precisa nesta hora. Te pedimos, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus. E te pedimos que Tu consoles os que estão aflitos, que afofe os colchões daqueles que estão doentes nesta hora, Deus. Tu sabes os nomes de todos eles. Tu sabes os nomes daqueles irmãos também que estão enlutados, Senhor, pelas perdas dos entes queridos. Que Tu esteja abençoando cada irmão, cada família, ó Deus, nesta hora. E diante de Ti nós derramamos o nosso coração, Te buscando, porque nós sabemos que de Ti nós podemos esperar a cura, a unção, a solução dos nossos problemas. Não temos outro, Senhor, para quem ir. Para onde nós iremos? Não temos outro. Por isso nós derramamos o nosso coração nesta hora, te pedindo, te imploramos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando. Dou seu nome? Só de ouvir e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os Teus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser, só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus,
Pode sentar, meus irmãos. Essa semana nós tivemos a Escola Bíblica de Férias, comandada pelo seminarista Rodrigo e pela esposa Daiane. Eu quero convidar todas as crianças que vêm à frente agora. Antes da gente separar, eu quero que as crianças venham à frente. Vamos orar todos juntos. Venham as crianças à frente. Não tem criança hoje aqui. Ah, tem. Depois. Deixa eu... Depois lá no... Venham, crianças, força. O pastor hoje não está aqui, mas eu acho que tem gente que decorou versículo essa semana na IBF. Quem decorou versículo essa semana? Vamos ver. Ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde seus mandamentos. Deuteronômio 30:16. Ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guarde seus mandamentos. Deuteronômio 30:16. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Quem mais tem Muito bem. Eu quero convidar agora a Daiane. Cadê a Daiane? Antes da gente orar com as crianças para descer, a Daiane tem coisas para falar a respeito da IBF. Rodrigo, você quer vir junto aqui? Boa noite, igreja. Nessa IBF a gente teve uma média de 50 crianças, mas nós tivemos também os nossos queridos adolescentes. E a gente vai apresentar agora uma música, que foi a música tema da IBF. Muitos vão falar assim, nossa, mas eu conheço essa música quando eu era pequenininha. Então a gente resolveu trazer essa música de novo, porque eles aprenderam sobre fazer escolhas certas na vida. E uma das escolhas foi o perdão, foi a paz, e foi... Quem sabe me falar a outra? Sabedoria. Muito bem, sabedoria. Então eu quero pedir para os adolescentes virem à frente para ajudar a gente a cantar, por favor. Não? Não? Sim, pode vir. Todo mundo que ajudou a equipe de trabalho. Não vão vir? Tem uma ali que o pai está mostrando, né, Brenda? Pode vir ajudar a gente. É uma forma que vocês têm de mostrar a igreja, uma oportunidade que vocês têm de mostrar à igreja o trabalho que vocês fizeram. Cadê os meninos? O Jonathan está aqui na frente, a Mari está por aí, Jonathan? Mariana, pode vir, por favor. Cadê a Bá? Está lá embaixo. Pode ficar aqui, ó. Vamos virar aqui para a igreja ver vocês. E quem não está aqui também, que estava no culto na EBF, pode vir para frente. Vem cá, ó. Fica assim, ó, para a igreja ver vocês. Vem cá. Vira assim, ó. Pode vir. Isso. Vamos virar para a igreja ver vocês. Isso. Vem, pessoal, para cá. Vem, eu tô aqui. Ninguém vai morder vocês, não. Fica uns desse lado aqui, ó. Vem aqui. Vocês vão cobrir as crianças aí. Tem que ajudar, tá, gente? Então, calminha. Isso. Isso. Obrigada. Espera aí só um pouquinho. Então, vai ser em violão. Tá bom, pessoal? Vocês me ajudem, tá? Não precisa fazer gestinho, tá? Para vocês não ficarem com vergonha, que vocês já estão morrendo de vergonha, tá? Isso. Vamos lá? Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte
mas a paz de Cristo tu tens. Obrigada, gente. Vamos orar antes de descer. Posso orar? Vamos repetir a oração da tia Daiane? Vamos? Então vamos fechar o olho todo mundo? Isso. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Obrigada por esses dias de EBF, que aprendemos mais da Tua Palavra. E lhe pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu. Como os irmãos puderam perceber, o nosso pastor não está conosco hoje. Está conosco o Rodrigo e a Daiane, que trabalharam bastante com as crianças durante essa semana. O Rodrigo é nosso seminarista e nós agradecemos a Deus pela vida do casal, viu, Daiane? Pelas bênçãos que Ele derramou na vida de vocês, pelo trabalho. Nessa hora nós vamos ouvir a leitura da mensagem, da palavra. Depois nós vamos cantar mais um hino, depois nós vamos ouvir a mensagem que o Rodrigo tem para trazer para a gente. Rodrigo. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 1 ao 9. Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui, irmãos. Nós vamos ainda cantar mais um hino de louvor dentro dessa palavra. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, venha até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás
circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Antes de meditarmos na palavra de Deus, mantenha sua Bíblia aberta. No Filipenses capítulo 4, é o texto onde vamos estar conversando nessa noite. Nós gostaríamos de saber se alguém nos visita nessa noite. Se você nos visita, é com grande alegria que gostaríamos de dar um abraço em você, um aperto de mão. Te convidamos a se colocar em pé nesse momento. Alguém ao seu lado vai apertar a sua mão. Alguém nos visita? Nenhum visitante. Há uma visitante aqui ao nosso lado. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Volte sempre. Também sou visitante, né? Sou da casa, mas não é sempre que podemos ter o privilégio de estarmos aqui com os irmãos, né? Eu costumo dizer que a Igreja Presbiteriana de Jaú é a minha família também, né? Aqui foi criado, aqui aprendi tudo quanto sei. Estou hoje estudando no Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, né? Creio que mais 2 anos, talvez. Deus é quem sabe. E nessa noite, eu gostaria de orar com você antes de meditarmos em Filipenses capítulo 4, de 1 a 9. Eu gostaria que você apenas fechasse seus olhos e orasse a Deus em voz alta, como fizemos com as crianças. Devemos sempre lembrar que somos pequeninos diante de Deus. Por isso, repita a oração comigo. Senhor Deus, fale ao meu coração. Que não seja o Rodrigo a falar, mas o Teu Espírito Santo falando ao meu coração. Fala ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, quando eu leio este capítulo de número 4 de Filipenses, se você fechou a Bíblia, abra, mantenha ela aberta, que nós vamos para que você possa acompanhar melhor. Embora serão projetados aqui à frente os versículos quando eu citar eles. Mas eu penso em Paulo, o apóstolo, que antes de ser o apóstolo Paulo que conhecemos da Bíblia, antes de ser o homem que escreveu várias cartas na Bíblia, ele era um perseguidor de crentes. Ele era um perseguidor daqueles que falavam acerca de Jesus, acerca daqueles que proclamavam a Jesus. Então, Paulo, aquele que perseguia, no capítulo de número 9 de Atos, se você conferir a história de Paulo, você verá que ele teve também um encontro com Jesus. E naquele encontro com Jesus, Paulo, que antes perseguia a igreja de Deus, agora Paulo, ele começa a ser perseguido, porque ele também se torna um proclamador do Evangelho. E Paulo participou do plantio de muitas igrejas. Paulo foi aquele que falou a todos quantos ele pôde falar. Paulo foi aquele que saía, atravessava rios, mares, e não havia fronteiras para ele, até que chegou um ponto que Paulo disse assim: olha, eu não tenho mais aonde pregar. Se existe algum lugar onde eu ainda não fui, eu gostaria de saber para que eu possa ir lá também, eu gostaria de pregar o Evangelho também lá. Mas todos os lugares que Paulo conhecia, ele pregou. E Paulo, um missionário que plantou também a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, em meio a um parto de dor, lá em Atos capítulo 16, você pode acompanhar essa história. Ele estava ali proclamando o Evangelho quando foi preso por falar de Jesus. Foi açoitado publicamente, rasgaram suas vestes, foi colocado sobre um cárcere interior, onde ele não sabia talvez a diferença entre o dia e a noite ali, mas ali começou então a igreja de Filipos. Uma igreja que posteriormente acompanhou muito a Paulo, uma igreja que abençoou a vida de Paulo em alguns momentos, uma igreja que estava junto do ministério de Paulo o tempo todo. E agora ele escreve a sua carta. Paulo está fazendo as suas últimas recomendações aos filipenses. Paulo está aqui agora orientando essa igreja e ele está dando as suas últimas recomendações. E eu creio que essas recomendações elas servem para nós também nessa noite, meus irmãos. Eu creio que toda a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E nós podemos ler 1000 vezes esse texto, que nós vamos aprender, se for da vontade de Deus, você vai entender algo novo para a sua vida. Irmãos, pensando nisso, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre um tema que é um caminho sobremodo excelente. Com essa mensagem nessa noite, eu tenho 2 objetivos. Levar os ouvintes dessa mensagem a entender a importância de ter a Deus como nosso único Senhor e fonte de toda alegria. E o segundo objetivo meu nessa noite é levar os irmãos, levar os ouvintes a deixar uma vida de ansiedade e insegurança e criar uma vida de total dependência e confiança em Deus através da oração e da súplica. Por isso, irmãos, pensando num caminho sobremodo excelente, pensando nos conselhos que Paulo tem para nós nessa noite, eu gostaria de pensar primeiro sobre uma das palavras chaves desse texto do capítulo 4 de Filipenses, que talvez seja a palavra-chave de toda a carta de Filipenses, que é alegria. E alegria, uma marca distinta do povo de Deus. Alegria não é uma marca qualquer, mas se você quer conhecer alguém que é de Deus, procure verificar essa marca na vida dessa pessoa. A alegria, ela não é apenas uma opção. Veja o versículo de número 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo aqui, olha, a alegria, ela não é uma opção para vocês. A alegria, ela é uma ordenança.
ela é um mandamento, é um estilo de vida a ser vivido. E se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que carregar conosco a marca da alegria. É muito comum você caminhar pelos nossos dias e observar pessoas que se dizem evangélicas, como alguém disse, olha, está aumentando o número de evangélicos consideravelmente no Brasil, e é fato isso. As estatísticas, o censo mostra isso, mas o aumento de alegria entre os cristãos, eu não sei se tem acontecido. Nós deveríamos, se há algo que você tem que verificar na vida de um cristão, é a alegria. Há muitas igrejas, há muitas portas, há muitas opções de buscar a Jesus nessa noite. Muitas outras pessoas estão buscando como nós buscamos nessa noite, mas há pessoas que ao saírem do culto, elas não carregam em suas vidas a marca da alegria. E ser alegre, meus irmãos, não é apenas uma recomendação de Paulo, mas é um mandamento de Paulo. Paulo está colocando, olha, vivam isso, abracem como se fossem uma ordem para a sua vida. Seja alegre no Senhor. E o Evangelho que trouxe alegria, se o Evangelho de fato ele entrou na sua vida, se as boas novas de salvação, elas são boas notícias de fato, elas têm que mudar a sua vida ao ponto de as pessoas perceberem isso, de elas perceberem um brilho novo na sua vida, de elas perceberem que o reino de Deus é um reino de alegria, e não de pessoas deprimidas, tristes, porque deixaram de fazer isso ou aquilo nas suas vidas, mas sim porque elas abraçaram uma nova notícia para a sua vida, porque elas abraçaram uma novidade tal que agora é fruto de uma videira, fruto de um Espírito Santo de Deus. Fruto do Espírito é a alegria, e a ordem de Deus também para nós nessa noite: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como tem andado sua vida? Será que você tem de fato vivido uma vida que mostra a alegria do Senhor? Pois vamos pensar aqui, a alegria do cristão, ela não é qualquer alegria. A alegria do cristão, ela é uma alegria que vai além das circunstâncias. É fácil de observar isso na vida do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos. Lá Paulo, ele estava decidido a ir para uma região. Quando ele, sensível à vontade de Deus, ele recebe instruções de Deus. Deus convence o seu coração de que ele não deveria ir para uma região X, mas sim para uma região Y. E Paulo não desobedece a Deus. Paulo, ele se alegrava em fazer a vontade de Deus. Por isso Paulo, ele segue o caminho que Deus convenceu o seu coração. E aquele caminho, ele encontra à beira de um rio ali, uma senhora, um grupo talvez de oração ali, e aquilo já representava uma religião, uma busca de Deus. Mas Paulo percebe que faltava algo ali naquela reunião de oração. Paulo percebe que faltava entender de fato quem era Jesus, o Jesus de toda alegria, o Jesus de toda bem-aventurança, o Jesus que renova a nossa sorte. E ali, então, depois de Paulo conversar e passar um tempo com aquelas mulheres, no capítulo 16 de Atos, ele continua caminhando. E ele observa um outro tipo de mulher, uma mulher que sabia até a respeito de Paulo alguma coisa. Ela sabia o que ele estava vivendo, mas ela não vivia de acordo com a vontade de Deus. E Paulo, então, repreende aquela atitude, repreende aquela fala daquela mulher, e repreender aquilo em nome do próprio Jesus, verificando que aquelas falas dela não eram de toda próximas de Deus, trouxe consequências para Paulo. E a vida do cristão é assim. Nem sempre a alegria ela está envolvida de ausência de problemas. Paulo então passa por problemas naquele momento. Ele é açoitado, rasgam suas vestes, mandam ele para um cárcere, passa por humilhação. Mas diante daquela circunstância, Paulo preso, amarrado a um tronco com Paulo e Silas naquela prisão, eles oram a Deus, eles cantam louvores, eles dão testemunhos do Deus vivo deles a todos quantos estavam ali.
Veja o versículo 12 e 13. Na sua carta, ele fala novamente a respeito disso. Ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do cristão, meus irmãos, nós temos visto muitas igrejas por aí que elas apresentam um modo de vida onde você pode conseguir as coisas impossíveis, mas onde você pode conseguir a realização de milagres, onde você pode conseguir ausência de problemas se aproximando de Deus. E para isso muitos usam o jargão, usam o último versículo de número 13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, que prazer, que delícia é dizer tudo posso naquele que me fortalece. Olha, eu não sou o rei do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo, eu sou filho do rei. E assim, meus irmãos, ser filho desse rei, estar neste reino de Deus, não significa ausência de problemas, mas uma alegria, mas significa sim a presença de uma alegria em nossas vidas que vai além das circunstâncias, porque tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. É fácil ser honrado, não é verdade? Mas difícil é alguém viver com Jesus diante de humilhações. Olha, Paulo disse que em todas as circunstâncias ele acreditava já ter vivido com Deus, porque ele tinha experiência da fartura, de muita comida na mesa, de ausência de problemas econômicos, mas ele também tinha experiência da fome. E nem mesmo a fome tirava essa alegria de Paulo, e nem mesmo a humilhação que Paulo passou publicamente, nem mesmo a injustiça social, nem mesmo as condenações em público, nem mesmo cadeia. Nada roubou de Paulo a alegria. Assim a abundância, como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria não é ausência de problemas, irmãos, não é algo que depende do que está fora de nós. Se você quer de fato se alegrar no Senhor, você não pode depender do que está fora, de fatores externos. Nós não podemos depender de circunstâncias favoráveis à nossa vida. Mas a alegria verdadeira, a alegria no Senhor, é aquela alegria que vai para além da circunstância. Nesse mundo, certamente que passamos por aflições, como disse Jesus, no mundo passareis por aflições. Olha, mas tenham bom ânimo, tenham alegria, porque eu venci o mundo. Nós cruzamos vales escuros, nós atravessamos desertos, mas a alegria verdadeira jamais acaba, porque o bom ânimo de Jesus, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com os verdadeiros cristãos que têm um modo de vida totalmente diferente. Tem um estilo de vida, tem um tipo de vida que não é o tipo de vida da maioria das pessoas. A alegria tão desejada. As lojas anunciam, o comércio, tudo que nos é vendido é trazido com uma oferta de alegria. E a alegria do cristão, ela só vai além das circunstâncias, porque a alegria do cristão ela é firmada em Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor Jesus. E se de fato nós chamamos a Jesus de Senhor, nós devemos nos submeter a Ele como servos. Servos obedientes. Servos que têm a Ele como a sua própria alegria. Nossa alegria é uma pessoa. Ela não é a ausência de problemas. Há muitos que estão oferecendo nas igrejas evangélicas hoje ausências de problemas, ausências de vida econômica difícil, ausências de problemas de saúde, ausências de problema no casamento. Olha, você não terá mais problemas de nenhum tipo, não terá problema de criação de filhos. Mas a verdade, meus irmãos, é que o que nós precisamos é de uma boa notícia. Nós precisamos de ter a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Nós precisamos ter aquele que é a boa notícia, que é a boa nova de salvação.
Ele é o Senhor de toda alegria. Ele é aquele que nos faz viver não dependendo apenas dos momentos difíceis, mas viver nele, por ele e para ele. Quem tem a Jesus tem alegria. Quem não o tem, jamais a experimentou de fato. Há pessoas que têm momentos de alegria, mas não uma alegria o tempo todo. E uma segunda coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos nesse momento é que um caminho sobremodo excelente, ele também nos afasta desta segunda palavra que nós podemos observar aqui no capítulo 4, de versículo 6, ansiedade. A ansiedade, ela tem sido uma doença perigosa nos nossos dias. Se a alegria ela é um estilo de vida do cristão, a ansiedade ela tem sido uma doença perigosa que invade até mesmo as igrejas, que invade até mesmo os templos. E veja o versículo de número 6, o que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma recomendação de Paulo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. A ansiedade é a doença do século. Muitas das pessoas que passam por hospitais, elas são vítimas da ansiedade. Elas estão ali porque antes passaram por algum problema de ansiedade. E a ansiedade fez elas exagerarem tanto em suas vidas, correrem de um lado para o outro, tentando satisfazer a A, a B, a C, a D, e não se satisfizeram a si próprias. Elas ficaram doentes, elas ficaram ansiosas a tal ponto de isso tomar conta de suas vidas, de destruir com todas as áreas da sua vida. Mas Paulo ele nos dá essa recomendação. Você quer ter um estilo de vida diferente? Você quer ter uma vida sobremodo, um caminho sobremodo excelente para você viver? Então, pense nas palavras de Paulo. A ansiedade atinge a todos, atinge adultos, atinge a crianças também, atinge a doutores, os mais estudados, e atinge também aqueles que são analfabetos, atinge a religiosos e atinge também a ateus. A ansiedade ela pode entrar na sua casa, entrar na sua porta, e ela pode se tornar uma doença perigosa. A ansiedade é um resultado de olharmos para problemas, em vez de olharmos para Deus. Veja o capítulo 1, versículo 28, será projetado aqui. E Paulo ali ele está falando que os filipenses, o povo de Filipos, também passava por problemas. Veja só, o verso 28 diz que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. É isso da parte de Deus. A ansiedade, ela é resultado de olharmos mais para o problema do que olharmos para Deus. Muitas vezes nós olhamos tanto para as situações da vida. Olhamos para um problema de casamento, olhamos para um problema de educação dos filhos, olhamos para o problema de educação, olhamos para um problema de saúde, olhamos para o problema financeiro, olhamos para os problemas do século 21, olhamos para a correria dos nossos dias, mas não olhamos para o Deus de toda circunstância. Sabe, quando nós olhamos para as circunstâncias, os perigos à nossa volta, ao invés de olharmos para o Deus que governa todas as circunstâncias, nós ficamos ansiosos. Nós deveríamos olhar mais para o Deus que controla todas as coisas. Nós preferimos olhar para as coisas e não olhamos para o Deus que controla todas as coisas. Nós nos esquecemos, meus irmãos, que Deus conhece cada fio de cabelo que existe em nossas cabeças. Que Deus é aquele que conhece cada folha que cai de uma árvore. Deus é aquele que sabe, aquele que nasce cada dia, aquele que morre a cada manhã. Mas nós observamos apenas o nosso mundo, o nosso mundinho, e não olhamos um Deus tão grandioso. E por que não olhamos para Deus? Nós ficamos olhando apenas para os inimigos, para os problemas, para as adversidades, como tinham os próprios Filipos, e caímos em ansiedade. Esses são dos ladrões
da alegria, meus irmãos. A ansiedade, ela pode roubar a sua alegria. A ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados também. Veja o versículo de número 2. Se você tem passado por isso em sua vida, quem sabe, meu irmão, olha só, disse lá Paulo, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Às vezes, dentro da própria igreja, nós encontramos pessoas que estão passando por falta de união, que estão discordando sobre algum tema, ao invés de procurarem concordar no Senhor. Preferem discordar, preferem viver uma inimizade com o outro, com o próximo, a viver para abençoar a vida do próximo. Ó, meus irmãos, isso também produz ansiedade. E é por isso que no capítulo 4, no verso 2, Paulo se incomoda de ver apenas 2 pessoas na igreja de Filipos em desunião. E porque nós não deveríamos ficar preocupados quando nós vemos desunião dentro da nossa casa, quando nós vemos desunião no nosso trabalho, quando nós vemos desunião entre os nossos funcionários, quando nós vemos desunião entre os nossos filhos ou entre os nossos pais, é algo para nos preocupar, porque é raiz de algum dos males, como a ansiedade. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas desapontam a nós. Nós vivemos assim muitas vezes, mas é preciso curar essas coisas. É preciso prestar atenção para os relacionamentos que vivemos. É preciso viver um relacionamento que cura, uma comunidade terapêutica, uma comunidade a qual as pessoas que se aproximam de nós verificam que há alegria, e uma alegria tal que vai além de circunstâncias difíceis, uma alegria tal que supera adversidades, uma alegria que supera momentos difíceis. Somente essa alegria, ela pode superar dificuldades de relacionamento. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria, nós nos desapontamos com elas, mas muitas vezes somos nós quem roubamos alegrias das pessoas. Somos nós que temos também habilidades de magoar pessoas, habilidades de roubar talvez a paz, a tranquilidade, porque não procuramos estar concordemente no Senhor, como diz aqui o verso 2. Há pessoas que carregam uma alma ferida, andam pela vida e dizem assim, não, olha, eu vou superar isso, e vão passando por cima de situações, sem perdoar as pessoas. Eu gostaria que você pensasse comigo, olha, um reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, um homem que nós assistimos o programa transmitido todo sábado, não é? Pela Rede Vida, Rede TV, e ali passa na Rede TV, às 8h15, eu creio, né? Um programa do Hernandes Dias Lopes. Ele falou certa vez que ele estava começando o seu ministério, estava começando a sua vida como pastor, e ali mataram o seu irmão, né? Deram vários tiros no seu irmão. Esse homem foi preso depois, mas ele pensou consigo, olha, eu que sou um homem de Deus, eu que sou um servo do Senhor, eu que sou alguém que vive para Deus e não para mim mesmo, eu não posso carregar isso comigo. Eu jamais poderei ensinar sobre perdão se eu não sei perdoar. Eu preciso perdoar esse homem. E ele foi então visitou aquele homem, foi até o cárcere, e ali ele disse para ele, olha, eu te perdoo por aquilo que você fez. Você matou o meu irmão, você vai ter as consequências agora, mas eu quero que você saiba que eu perdoo você por este pecado. Eu perdoo você por ter matado meu irmão. E sabe, irmãos, isso não é algo simples. Viver um estilo de vida de forma contagiante, viver um estilo de vida, um caminho sobremodo excelente, é algo para aqueles que querem de fato viver uma alegria que vá além das circunstâncias. Para que você não seja roubado através da ansiedade, é preciso que você saiba perdoar. Não carregue as pessoas amarradas a você. Não carregue mágoas em suas vidas. Não ande, não vá almoçar com aquele problema. Não vá dormir com aquele problema. Sabe quando você fica pensando de manhã, de tarde, de noite, em algo que está roubando a sua paz?
Isso é ansiedade. E a ansiedade, ela é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Veja o capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja, no capítulo 3, que antecede o capítulo 4, Paulo tratou com eles que existem pessoas que vivem uma vida de perdição, uma vida na qual eles tratam o seu próprio ser, o seu ventre, o seu ego, acima do próprio Deus. A glória não é dada a Deus, a glória não é dada ao Criador, mas a glória é dada a si próprio, visto que se preocupam apenas com coisas terrenas. Uma preocupação exagerada com bens materiais, uma preocupação exagerada com aquilo que temos, pode nos roubar a alegria também. E você pode pensar, poxa, existem pessoas que estão bem de dinheiro, por isso elas não têm com o que se preocupar. Pois ao contrário, meu irmão. Alguns se preocupam em ter, ter e ter. E outros se preocupam em não perder, não perder e não perder. Há pessoas que estão preocupadas o tempo todo em ter mais, e mais, e mais, e nunca estão satisfeitas com o que têm. O contentamento fugiu da vida dessas pessoas. Eles já não sabem dar valor às pequenas coisas, como disse o nosso presbítero nessa noite. Mas eles estão apegados ao ter mais. O novo nunca é bom, nunca é suficiente. E esse é um dos males do nosso tempo. Nunca estamos satisfeitos. Quando você observa lá um computador e os avanços da tecnologia, você pode ver isso claramente. Há jovens que te dizem, esse computador já está ultrapassado. Mas eu comprei ele o ano passado. Sim, mas ele já está ultrapassado. A velocidade dele já não é tão boa. Nós precisamos de um mais rápido, e sempre mais, sempre mais. E o ser humano nunca está satisfeito. Está sempre querendo mais para o seu próprio bem-estar. Antes andávamos com carros a 60 por hora, 70 por hora, e estávamos satisfeitos. Hoje nós temos carros de 140 por hora, temos carros de 180 por hora, e há seres humanos que ainda não estão satisfeitos. Eles querem mais velocidade, eles querem correr mais. Aqueles que têm e se preocupam em não perder o que conseguiram durante uma vida. E essas coisas tiram sono. Essas coisas roubam a felicidade. Elas nos enchem de ansiedade. Aqueles que põem a confiança no dinheiro em vez de pô-la em Deus, descobrem que a ansiedade e não a segurança é a sua parceira. Sabe a quem você quer ter como parceiro? A segurança no Deus vivo Criador, que cuida de cada detalhe da sua vida, ou você prefere viver uma vida de insegurança o tempo todo, ansioso pelo dia de amanhã, se preocupando com cada coisa que nem ainda aconteceu, se preocupando 2 vezes, tendo como parceiro a preocupação, ou tendo como parceiro o Deus que cuida de todas as coisas. E a segunda coisa que eu gostaria, a terceira palavra que eu gostaria de pensar nessa noite, nesse texto, é a oração. A oração, meus irmãos, ela é o remédio divino para uma paz que guarda a mente e guarda o coração. A oração, ela é um remédio para a alma. Ela é um remédio divino para uma paz que guarda a mente e coração. Meus irmãos, veja o versículo 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, 6 e 7. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, ele não apenas diz, não façam isso. Há muitas religiões que dizem isso para você, olha, não faça isso, não faça aquilo outro. Mas quando Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele está dizendo isso porque você não precisa andar ansioso de coisa alguma. Você pode escolher o caminho da petição, e a petição a Deus deve ser a nossa adoração. A oração começa quando focamos
a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O relacionamento com Deus é mais do que pedir coisas. É um meditar na majestade de Deus. É um descansar nos seus braços. Por isso, quando você pensa aqui nesse versículo, quando você pensa no que Paulo está dizendo sobre, olha, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pense que Paulo está te fazendo um convite a buscar a Deus, a adorá-lo, a colocá-lo no centro da sua vida. Porque pessoas que buscam a Deus, nós temos muitas. Mas pessoas que buscam a Deus por um interesse. Eu vou a Deus porque Deus vai me dar isto. Eu vou a Deus porque Ele vai me dar aquilo. Então eles fazem trocas com Deus. As pessoas estão procurando igrejas como procuram a supermercados. Elas vão à igreja e elas querem escolher o produto. Olha, eu estou precisando deste produto, é esse que eu vou levar. E aqui então eu deixo uma contribuição, uma oferta. Meus irmãos, Deus não está à procura da religiosidade. Mas Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele como o único e suficiente para a nossa vida. Se Deus for o único e suficiente para a sua vida, então você conseguirá ter uma alegria não nas coisas deste mundo, você conseguirá ter uma alegria não apenas nas pessoas deste mundo, a sua alegria não se baseará apenas nas trocas que você faz. Há pessoas até mesmo que chamam o amor de um relacionamento de trocas. E eu não acredito assim, meus irmãos. Eu acredito que quando nós buscamos a Deus e quando nós amamos a Deus, nós não queremos buscar dele algo em troca. Nós queremos buscar a Deus porque nós queremos nos doar a Deus. Nós entendemos a nossa origem, nós entendemos que viemos dele e para ele somos. É mais do que pedir coisas, é entender a grandiosidade desse Deus. E isso te fará buscar a Deus não apenas no momento difícil da sua vida, mas te fará buscar a Deus em todo o tempo. E veja uma outra coisa que podemos aprender, que quando oramos, nós estamos apresentando nossas necessidades a Deus. Nós apresentamos as nossas necessidades a Deus quando oramos. Por isso diz o texto, olha, pela oração e pela súplica. Sabe, é suplicar a Deus, é clamar a Deus. É como disse Mateus capítulo 7, versículo 7, onde o próprio Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E até mesmo em João 14,13, Jesus disse, olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado pelo Filho. Meus irmãos, o objetivo nosso deve ser de pedir, de buscar, de bater. Mas quando nós pedimos no nome de Jesus, nós não estamos colocando diante de Deus o nosso próprio ser. Nós estamos dizendo, Senhor, olha, seja também feita a tua vontade, seja glorificado o teu nome. Porque nós devemos clamar, é claro. Muitas vezes nós não oramos, não pedimos. Algumas pessoas até dizem assim, olha, Deus criou a humanidade e abandonou, deixou a humanidade aos seus próprios cuidados. Mas é preciso que nós entendamos que Deus quer sim ter um relacionamento com a humanidade. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Mas para isso nós precisamos entender que quem Ele é para nós. Se nós queremos adorar a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele nos tem a ofertar. Devemos agradecer a Deus. Não devemos apenas buscá-lo, adorando, colocando as nossas necessidades, as nossas carências, mas o próprio verso 6 diz que nós devemos fazer isso com ações de graças. São instruções preciosas para que você não viva ansioso. Para que você não viva ansioso, use deste remédio chamado oração. Adore a Deus, suplique a Deus, mas agradeça também a Deus. Veja Paulo e Silas lá no capítulo 16, verso de número 25. Ele nos dá o exemplo
quando ele estava plantando essa igreja, quando ele estava sofrendo por amor do Evangelho, Paulo preso injustamente, Paulo açoitado, Paulo já, talvez suas costas estivessem cheias de marcas, cheias de cicatrizes já. Talvez ele já estivesse sangrando naquela noite. Paulo estava amarrado, isso é um fato. Paulo estava num subterrâneo, num lugar talvez que ele não tinha noção do dia nem da noite. E ali, em meio a outros presos, ele diz ali o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros escutavam. Sabe, você quer esse tipo de vida para você? De quando você está com problemas, de quando você está passando por alguma coisa difícil, você ainda consegue agradecer a Deus, você ainda consegue louvar a Deus. Ó Senhor, obrigado, porque louvores, meus irmãos, é dizer tudo quanto Deus já tem feito em nossas vidas. E é preciso que você consiga observar até mesmo as situações difíceis da sua vida como momentos nos quais Deus estará fazendo grandes coisas. Paulo não sabia que aconteceria um terremoto ali. Paulo não sabia que um dos carcereiros iria se prostrar e clamar pelo nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando Paulo e Silas cantavam louvores ali naquela noite, os outros presos, os outros que estavam ali, eles percebiam o seu testemunho. Eles percebiam que algo diferente acontecia na vida de Paulo, que não era algo comum, mas era algo sobrenatural. Por isso, meus irmãos, eu concluo nessa noite dizendo para você, busque a alegria no Senhor. Busque uma vida sem ansiedades. Busque um remédio que está ao seu alcance, que é um relacionamento verdadeiro com um Deus vivo. É colocar a Deus o seu coração cheio de gratidão, mesmo quando as coisas não vão segundo o seu querer. Mesmo quando as coisas estão diferentes. Por isso, irmãos, eu gostaria de recordar com você nessa noite. Já estamos encerrando, e por isso eu gostaria de fazer como o reverendo Célio sempre faz. O tema dessa noite, nós falamos sobre um caminho sobremodo excelente. E nós convidamos você a que viva uma alegria que é a marca distinta do povo de Deus. Alegria como uma ordenança e não como uma opção, mas uma alegria do cristão, sendo aquela alegria que vai além das circunstâncias, alegria firmada em Cristo e não em si mesmo. Não a alegria firmada na autoajuda, mas firmada no Senhor que nos ajuda. A ansiedade. Nós falamos também sobre a ansiedade como uma doença perigosa. E a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. A ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados e, algumas vezes, nós somos estes que quebram os relacionamentos. A ansiedade é o resultado também de uma exagerada preocupação com coisas materiais. E, por último, nós falamos sobre o remédio, a oração, remédio divino para uma paz que guarda mente e coração. E nós podemos nessa noite meditar e aprender que a petição a Deus deve ser a nossa adoração. Nós devemos nos apresentar as nossas necessidades também a Deus quando oramos. E devemos agradecer a Deus quando oramos. Por isso, eu gostaria de pensar em algumas aplicações para essa mensagem nessa noite. E a primeira delas é que um caminho sobremodo excelente, ele faz de Deus a nossa maior alegria. E um caminho sobremodo excelente, ele não faz de mim mesmo a maior das alegrias. Ele não faz dos meus bens materiais, ele não faz apenas das circunstâncias que me rodeiam a minha maior alegria, mas faz de Deus a maior das alegrias na minha vida. E a segunda coisa que eu gostaria que nós aplicássemos em nossa vida é que um caminho sobremodo excelente, eles nos leva a uma vida de oração repleta de petições, súplicas e ações de graças. Um orar sem cessar. É preciso termos comunhão com Deus. Hoje nós temos vivido uma geração onde as pessoas se comunicam à distância, apenas por
mensagens de texto, apenas por Facebook, apenas por internet. E estamos perdendo, irmãos, um contato natural de pais e filhos, filhos com pais. Não podemos também perder o nosso relacionamento com Deus se queremos para nós um caminho sobremodo excelente. E, em terceiro e último lugar, para a aplicação dessa mensagem, eu gostaria que você pensasse que um caminho sobremodo excelente nos leva a uma vida cheia de paz com Deus, que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Sabe, se você colocar as suas ansiedades diante de Deus, se você colocar aquilo que te preocupa constantemente diante de Deus, não haverá motivos para você encher o seu coração de ansiedade, mas você perceberá a paz de Deus, que excede todo entendimento, ocupando os seus pensamentos, o seu coração, e até mesmo como os próximos versos que vêm adiante nesse texto, 8 e 9, que sugerem que você viva uma vida enchendo a sua mente de tudo aquilo que pode te aproximar mais ainda de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e encerraremos o culto dessa noite com o hino de número 368, 368. Este é um hino que é a expressão do meu coração para a sua vida nessa noite. Que Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e pelo seu amor estaremos todos com Jesus. Pedimos, Senhor, nessa noite pelo teu povo, que busca o Senhor nessa noite, para que a alegria no nosso coração, Senhor, não se limite apenas às circunstâncias, não se limite apenas a relacionamentos, mas que a alegria do nosso coração seja o Deus da nossa vida,
Seja uma alegria que excede problemas, que excede momentos difíceis. Somente assim, ó Deus, nós poderemos ser pessoas não doentes, não pessoas cheias de ansiedade, não pessoas que se limitam às circunstâncias, mas pessoas cheias do teu remédio, cheios da tua cura, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos estar sempre orando ao Senhor, que essa não seja a oração de uma noite, de uma semana, mas que nós possamos, ó Deus, seguir orando, orando sem cessar e suplicando ao Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa história, ó Deus, Tu és a razão da nossa existência. E nós queremos Te pedir, ó Deus, acompanha o Teu povo nessa noite. Faça com que nós sejamos um povo conhecido por ações de graças, um povo que se lembra sempre daquilo que Deus tem feito em sua história, um povo que se recorda de agradecer a Deus, até mesmo pelos momentos difíceis, até mesmo pelas situações que eles perdem o controle. Ó Deus, que nós saibamos dizer obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo. Tu és aquele que está à minha direita como um amigo que me acompanha para todas as horas, mas que possamos dizer que Tu és aquele que vai à frente como aquele que guia os nossos passos o tempo todo. Aquele Deus que está à nossa volta, atrás de nós como fiel guarda-costas, mas sejas Tu, ó Deus, o Deus que está acima do Teu povo, como Rei no trono de nossas vidas e dentro do nosso coração, como Salvador e Senhor de cada alma aqui nessa noite. Ó Deus, assim nos leve para nossas casas e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.